o Lula resolveu decretar uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, especificamente em aeroportos e portos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ela ficará a cargo da Aeronáutica e da Marinha. O Exército está de fora, mas não caiam nessas teorias de que o Exército vai ficar chateadinho, que foi excluído. Não tem nada a ver, pessoal. Não esperem nada das Forças Armadas. Só o povo pode reverter essa situação. O que eu vou trazer aqui para vocês é uma série de informações, uma teia de conexões que mostra de maneira muito clara que existe um plano em andamento para tornar o Brasil um narco-estado. Muita gente defende que nós já somos, mas com aquele verniz de resistência. Agora a coisa está se institucionalizando, tá? E isso vai ficar muito claro para vocês. Inclusive vou trazer exemplos de ditaduras latino-americanas e também de um governo de extrema esquerda também da América Latina, tá? Isso aí vai desde a GLO, passando pelo Executivo e chegando a tribunais superiores. Fechou? Antes, rapidinho, duas outras notícias. A primeira é essa, tá? Não tem brasileiro na segunda leva de estrangeiros deixando a faixa de Gaza. Bela diplomacia, tá, Lula? Bela diplomacia. Você não consegue nem trazer brasileiro de Gaza. Quem dirá resolver a questão da guerra, né? Vamos fazer o quê? Vamos tratar isso como se fosse um casamento, uma crise por ciúmes, como você disse outro dia? Ou vamos resolver na mesa de bar, tomando cerveja, enchendo a cara? É meio complicado. Por que você não liga para os seus amigos da ONU? Você não tem um monte de amigo lá? Por que você não liga para lá? Não está a cargo de Israel essa evacuação. É a ONU que tem que fazer isso. É o Hamas que tem que liberar. Então vai lá, Lula. Usa suas habilidades diplomáticas para resolver esse problema. Segunda leva, nenhum brasileiro. Aí fica complicado, né? Segunda notícia. O Lula sancionou uma lei, para dar aquela aliviada, no FIES ali, as pessoas que estão devendo e tal. E eu senti foi meio que um déjà vu, Pô, eu já escutei isso aí em algum lugar antes. Aí fui dar uma pesquisada e encontrei essa outra notícia. No ano passado, o Bolsonaro já tinha feito isso. 99%. Se o Bolsonaro já tinha sancionado uma lei com 99% disso aí, como que o Lula pode vir agora com uma nova lei, sancionar uma nova lei, alegando ser de 100% e com um valor tão alto? O que estava faltando? São números jogados ao vento, como o Lula, como o PT sempre fez para enganar a sociedade. Infelizmente, o brasileiro tem memória curta, mas eu estou fazendo a minha parte. Estou trazendo aqui para vocês e mostrando que no ano passado o Bolsonaro já tinha feito exatamente a mesma coisa. Agora vamos lá, pessoal. Vamos chegar aqui ao nosso tema principal e isso é muito sério. Tá? Eu peço que vocês prestem bastante atenção. São muitas informações. É fácil de entender. Agora, são muitas informações. Começando pela intervenção federal depois do 8 de janeiro. Porque o que aconteceu, pessoal? Quem ficaria a cargo das investigações seria o governo do Distrito Federal. E a gente sabe muito bem, quem esteve por trás ali dos crimes, Tanto é que a CPMI tentou esconder de tudo isso, conseguiu esconder tudo isso, jogou tudo para debaixo do tapete. Então, como evitar que o governo do Distrito Federal revelasse para o Brasil a verdade sobre o 8 de janeiro? Vamos afastar o governador, o Ibanez, vamos mandar prender o secretário de Segurança, o Anderson Torres, e vamos decretar uma intervenção federal. Assim, nós fazemos as investigações e nos protegemos. Então, em governo do PT, está no DNA. GLO significa jogar sujeira para debaixo do tapete. Então, vocês já percebem aí que tem coisa acontecendo. Outro dia o Lula disse, não vai ter GLO. Não vamos subir no morro para ficar trocando tiro com os meninos, que estão só querendo roubar um celularzinho para tomar uma cerveja. Agora vamos colocar nos portos. Mas por que isso, galera? Porque os portos e aeroportos são o pivô do tráfico. Principalmente do Rio de São Paulo, é que saem as drogas para a Europa, para abastecer o mercado de drogas lá da Europa. Em especial a Holanda, é o principal destino. Tá? Como a droga entra no Brasil? É através da tríplice fronteira, Brasil, Argentina, Paraguai, da floresta amazônica. Agora, a saída é principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, é uma maneira que você tem de, em tese, de controlar isso aí. Só, galera, que ontem à noite eu me deparei com um tweet da brilhante jornalista Elisa Robson.
Ela sabe tudo a respeito do caso Hugo Carvajal, por exemplo. Ontem teve o primeiro dia de julgamento lá nos Estados Unidos. Se vocês querem ficar informados, sigam a Elisa no Twitter, tá? Vou trazer essas informações para vocês ou no segundo vídeo de hoje ou no primeiro vídeo de amanhã. Tá aí o tweet dela. Né? E aí eu fui checar as informações, não que eu não acreditasse nela, mas eu queria saber as datas, né, para poder trazer aqui para vocês. Isso que o Lula está fazendo, o Nicolás Maduro fez em 2016. Vamos ler aqui uma matéria. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tenta dar a volta à crise econômica que o país atravessa, dando mais poderes aos militares. Portos, aeroportos e várias empresas são agora controlados por efetivos da Força Armada Nacional Bolivariana, enviados para fiscalizar a distribuição de alimentos e de outros bens de primeira necessidade. A desculpa, né, a justificativa é sempre muito nobre, né? Não sei como não meteram uma democracia no meio. Nós temos também o caso da Nicarágua. Notícia de janeiro desse ano, tá? Daniel Ortega, amigo do Lula, e Rosário Murillo deram controle da empresa que administra os aeroportos da Nicarágua para a polícia e comandantes militares. E vejam só, para reforçar a vigilância política em uma área sensitiva, como os terminais de aeroportos da Nicarágua. Essas são duas ditaduras absolutistas, né? Não restam dúvidas em relação a isso. Mas tem também o governo do México, né, que é de extrema esquerda, assim como o nosso aqui no Brasil. Esse é o exemplo mais palpável, né, que mais se assemelha à situação que nós vamos passar a viver a partir de agora. Exército e Marinha têm o controle de vários terminais estratégicos, desde o Aeroporto Internacional da Cidade do México até o Aeródromo de Tulum, próximo à joia turística do Caribe mexicano. É assim que a coisa funciona, tá? É assim que a coisa funciona. Você ganha o controle de terminais de aeroportos, de controle de entrada e saída desses aeroportos, de portos. Você passa a basicamente ter o controle de todas as informações de quem entra, de quem sai, do que entra e do que sai do país. Como nós estamos falando especificamente dessa GLO aqui no Brasil, fica claro que a prioridade é o controle da exportação de drogas, né, partindo do Rio de Janeiro e de São Paulo. É possível, né, que as organizações criminosas deem uma variada, passem a tirar a droga do Brasil, mandá-la para a Europa através de outros portos e aeroportos? É muito difícil, pessoal. É uma logística muito complexa. Tá? Vejam aí essa matéria no canto da tela. O PCC fatura por ano 2 bilhões e 800 milhões de reais através do envio de drogas para a Europa. Tá? Então, essa talvez seja a principal fonte de renda do crime organizado, do PCC, né? Aqui no Brasil. Porque muita gente acha que é o tráfico local, né? A venda de drogas dentro do país. E eu dei uma pesquisada para procurar, né, a proporção e não encontrei dados confiáveis. Tá? Mas pelo que eu percebi, o grosso do lucro do PCC é o envio de drogas para a Europa. Tá aí, 2 bilhões e 800 milhões de reais. E aí você começa a pensar, bom, então é uma boa você decretar uma GLO nesses aeroportos, né, de onde parte a droga, né, do PCC. Vejam bem, PCC, tá? PCC. Daqui a pouco a gente vai fazer uma conexão aqui com o CPX. Eu queria que vocês vissem agora essa matéria aí no canto da tela. A notícia que revoltou o Brasil, não sei se vocês lembram disso, eu trouxe um vídeo sobre isso aí. 700 quilos de cocaína apreendidos dentro de mangas em um galpão aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Tá? Foi uma operação longa de meses, em conjunto da Receita Federal com a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em um determinado momento, as equipes conseguiram identificar o local onde ficavam as drogas, nesse galpão, Itaguaí, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E o flagrante estava configurado, né, um crime permanente. É uma das situações em que o flagrante se caracteriza, né?
Então, não precisa de mandado de apreensão nem nada disso. Tá no Código Penal, né? Então, os policiais e os agentes da Receita foram lá, invadiram o galpão e encontraram as drogas dentro de frutas, né? Naquela matéria anterior, vocês viram que a principal maneira que o PCC usa para exportar essa droga é dentro de frutas, quase que invariavelmente de mangas, por conta da constituição ali do fruto, tá? É mais propício para armazenar a cocaína. E aí, mesmo diante de tudo isso, de uma investigação perigosa, arriscada, longa, complexa, de sucesso, a desembargadora responsável pelo caso, a Simone Schreiber, simplesmente anulou, porque disse que precisava do mandado. Não se configurava o flagrante por crime permanente. Era um galpão que era utilizado para armazenar as drogas que eram exportadas. Então é claro que era um crime permanente, era uma atividade que se perpetuava, né? Então sim, se caracterizava. Mas ela foi lá e disse que não, e simplesmente anulou e mandou soltar as pessoas que tinham sido presas. É a mesma coisa que aconteceu no caso do Lula. Os crimes estão lá, mas a investigação não foi feita da maneira correta, o CEP estava errado, então vamos anular tudo aqui, o Lula está elegível novamente. A lógica é a mesma, e é aí que as conexões começam a apertar. Tá, pessoal? Porque a Simone Schreiber hoje é a principal candidata à vaga da Rosa Weber. É isso mesmo. Não é o Flávio Dino, ela está ali, né, pelas beiradas, mas o Flávio Dino está meio que sendo usado como boi de piranha. Tá? O Senado já deu sinais, o nome dele não passa lá. Então, o principal nome, a favorita disparada nesse momento, é a Simone Schreiber. E, como vocês viram aí, é uma pessoa que não é muito afeita, né, ao combate às drogas. E vejam só que coisa interessante. Isso aqui, as conexões começam a se apertar. Quem era o relator da Lava Jato no Rio de Janeiro? Era o Marcelo Bretas, que fez um grande trabalho. Tá? A gente pode ter toda a resistência do mundo contra o Dallagnol, contra o Sérgio Moro, mas no combate ao crime eles foram espetaculares, tá, pessoal? E o Marcelo Bretas, idem, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi afastado e quem assumiu em 2021 foi a Simone Schreiber. Só que o problema é o seguinte, ela é uma detratora da Lava Jato. Então vocês veem aí o aparelhamento. Pegaram uma pessoa que é contra a Lava Jato e colocaram como relatora da Lava Jato. A mesma coisa que tinham feito com o Apio, aquele que tinha a senha com o nome do Lula no seu computador, que foi afastado. Esse foi afastado. Mas está aí a Simone Schreiber, principal favorita para a próxima vaga, né, da Rosa Weber, que tá vazia ainda, né? Que mandou, mas simplesmente não, vamos anular aqui essa apreensão porque não tinha mandado, apesar do flagrante óbvio estar configurado, né? E ela é a principal candidata, deve entrar para o STF e é uma anti-Lava Jato, tá? E eu vou ler aqui, pessoal, 2 parágrafos de 2 matérias diferentes e aí vocês vão começar a ligar esses pontos, depois eu volto e a gente costura tudo juntos. Juíza Federal fura bolhas, critica a Lava Jato e vive paradoxo sobre cadeias. Simone Schreiber trabalha dentro e fora do tribunal pelo desencarceramento. Abre aspas para Simone. A gente continua lidando com essa fé que é a prisão que vai resolver. É um sistema que não funciona, caro e extremamente violador de direitos, não só dos presos, mas também dos seus familiares. Agora, vejam essa outra matéria aí. A desembargadora é autora do livro A Publicidade Opressiva de Julgamentos Criminais. Ela critica, principalmente, a cobertura da imprensa aos casos da Lava Jato, tá? Resultado, prestem atenção, de sua tese de doutorado defendida em 2008 sob orientação do ministro Luiz Roberto Barroso. No texto, ela explica que a publicidade opressiva se caracteriza quando o noticiário sobre um processo fica tão ostensivo que a situação dos réus ou investigados fica prejudicada, especialmente em casos que vão a júri. A campanha midiática torna-se tão agressiva que um julgamento imparcial torna-se impossível.
E aí, o que vocês acham? De que caso? A que caso ela se referia quando disse isso aí? Para mim, é muito óbvio que é o caso do Lula, né? Então, vamos lá. Vamos encaixar. Isso aí não vale para o Bolsonaro, tá? Se bem que é o júri, né, que julga o Bolsonaro, não sofre influência da sociedade. Se sofresse, os resultados seriam diferentes, né? É outra história. Mas você não vê a dona Simone Schreiber se manifestando contra, né, o show midiático que acontece hoje em dia por parte da imprensa tradicional contra o Jair Bolsonaro. Tá? Você não vê isso. E não vê em nenhuma entrevista ela criticando o que está sendo feito. Então, o risco é bem, né, evidente caso ela assuma essa cadeira, realmente tudo indica que ela vai assumir no STF. Então vamos lá, pessoal, para vocês entenderem. Nós temos um histórico de ditaduras e regimes de extrema esquerda tomando conta, né, de aeroportos e portos. A desculpa, né, sempre é aquela, né, um verniz de nobreza, garantir a segurança, né, garantir que as pessoas tenham o direito de ir e vir, né, o combate às drogas, enfim, mas o objetivo é outro, é controle. Esse grupo, a esquerda, sempre quer controlar as situações e as pessoas, a sociedade. Tá? Então, o que está acontecendo aqui no Brasil agora com essa GLO é a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, na Nicarágua e, mais recentemente, no México. Tá? A gente tem o PCC, que tem como, muito provavelmente, né, a sua principal fonte de renda, a exportação de drogas a partir desses portos e aeroportos, Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente tem, né, na época desembargadora, futura ministra do STF, que além de ser contra o encarceramento, ela acha que é caro, que não funciona. É claro que não funciona porque as penas são leves, né, então vira aquele rodízio de preso. E a sensação de impunidade estimula o cara a voltar a cometer crimes, então ele volta para a cadeia. Se as penas fossem mais duras, o encarceramento funcionaria de maneira muito mais eficiente. E teria muito menos gente na cadeia também. Tá? E ela anulou uma operação muito bem sucedida, né, contra o tráfico de drogas, por uma questão ali técnica que nem se justifica. Tá? E aí, pessoal, para fechar aqui com chave de ouro, a gente está tendo operações aqui no Rio de Janeiro contra as milícias, que são extremamente importantes, mas que não funcionam se a polícia não ocupar as áreas que estão, né, sendo limpas. Aqui, a briga é entre milícia e Comando Vermelho. O PCC chegou a ocupar algumas favelas aqui do Rio, mas foi expulso. Pouquíssimas áreas hoje do Rio de Janeiro são comandadas pelo PCC. O Comando Vermelho tem quase 80%, 20% das milícias e uma titiquinha ali do PCC. Tá? Quando você expulsa a milícia e não ocupa essas áreas com policiamento ostensivo, quem vai tomar conta disso é o Comando Vermelho. Se você vai lá nesses portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo e inviabiliza, né, a operação de exportação de drogas do PCC, quem vai tomar conta, assim que essa GLO deixar de ter validade, que vai ser em 2024, quem vai tomar conta é o Comando Vermelho. Onde um certo presidente esteve ano passado e onde esteve recentemente o ministro da Justiça e também a ministra da Igualdade Social. Todos se sentindo em casa, em comunidades comandadas pelo Comando Vermelho. Tá? Eu não vou chegar aqui e dizer para vocês que isso é um fato. Agora, nós temos um executivo, um judiciário que aparentemente trabalham na mesma direção. O Brasil, se continuar nesse ritmo, vai se transformar num narco-estado e, desta vez, não terão apenas as leis para ajudá-los. Terão uma estrutura muito maior. E o centro disso tudo, ao que tudo indica, é o Comando Vermelho. Se deixaram passar alguma coisa, voltem o vídeo e assistam de novo. A situação não vou dizer irreversível não, tá, pessoal? Mas é desesperadora. A coisa está acontecendo muito rápido, passando diante dos nossos olhos, e a sensação de impotência é desesperadora.
Forte abraço, a gente se vê por aí.